crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer a aula 14 de matemática. Eu sou a professora Emanuele e hoje vocês vão separar os seguintes materiais, esses que estão aí na tela de vocês. Caderno ou folhas, né, aqueles que vocês já estão fazendo as anotações. O lápis e a borracha, lápis de escrever, aquele que a gente quando escreve, se erra alguma coisa pode apagar, né? O lápis de cor para colorir, ou giz de cera, ou canetinha, o que vocês tiverem aí na casa de vocês. E material para contar, tá? Que pode ser tampinhas, palitos, grampo de roupa, ou qualquer pecinha que vocês tenham que consiga contar, tá bom? Um tempinho para vocês organizarem esse material. Pronto? Já separaram tudo? Muito bem. Então, agora a gente vai começar relembrando a aula passada. O que a gente viu na aula passada? A gente representou o número 10, a gente compôs o número 10, a gente contou até 10. Então, a gente aprendeu a compor o 10 de várias formas. Vocês se lembram? Eu espero que sim. Muito bem. Sabendo disso, agora a gente pode partir para uma aula nova. E a nossa aula de hoje tem uma história. E essa história é a história do livro Uma Lagarta Muito Comilona. Quem aí já viu essa história? Quem já viu esse livrinho por aí? O autor é o Eric Carle, tá? Então, acompanhem na tela de vocês as imagens e eu vou contando a história, tá bom? Então, de noite, ao luar, havia um pequeno ovo em uma folha. E quando, numa bela manhã de domingo, o sol apareceu muito brilhante e quente também. De repente, saiu desse ovo uma lagartinha esfomeada. O ovo quebrou e ela nasceu. E logo, ela se pôs ao caminho de buscar comida. Logo ela estava despertada e com muita fome. E aí, na segunda-feira, ela devorou uma maçã inteirinha, mas ela não ficou satisfeita. Então, na terça-feira, ela devorou 2 peras, mas não ficou satisfeita. Na quarta-feira, ela devorou 3 ameixas, mas não ficou satisfeita. Na quinta-feira, ela devorou 4 morangos, mas não ficou satisfeita. Na sexta-feira, ela devorou 5 laranjas, mas não ficou satisfeita. Então, no sábado, ela devorou uma fatia de bolo de chocolate, um sorvete, um pepino, um pedaço de queijo e outro de salame, um chupa-chupa, um pedaço de bolo de frutas, uma salsichinha, um pastel e uma fatia de melancia.
Nesta noite, teve dores de barriga. O dia seguinte era de novo domingo. E a lagarta devorou uma folha verde e logo se sentiu melhor. Então, ela deixara de ter fome e estava realmente satisfeita. E também deixara de ser pequena, havia se tornado grande. Ela construiu uma casa apertada que se chama casulo e ficou lá dentro mais 2 semanas. Em seguida, depois que passou essas 2 semanas, ela abriu um buraquinho nesse casulo, fez força, muita força, até conseguir sair e ela era uma maravilhosa borboleta. Vocês gostaram dessa história? Puxa, quem aí sabia que essa lagartinha ia se tornar uma borboleta tão bonita? Pois é, ela teve toda a sua trajetória de lagartinha e se transformou em uma borboleta. Legal, né? Muito bem. Então agora vamos refletir um pouquinho. O que é refletir, professora? Refletir é a gente pensar sobre o que a gente leu, né? Sobre o que a gente ouviu. Então agora a gente vai pensar um pouquinho sobre essa história. Olha lá. No começo dessa história, nós vimos que uma bela manhã de sol e de domingo nasceu a lagarta. Ela estava lá dentro do ovo, o ovo quebrou e ela nasceu. Mas primeira coisa, o que significa manhã? Vocês já sabem o que significa manhã? A gente já falou aqui nas nossas aulas. Quem aí lembra? Eu acho que muitos de vocês estão lembrados, né? Muito bem. Já nos tempos antigos, as pessoas sentiam necessidade de contar o tempo. Eu já contei isso para vocês também, né? Porque eles tinham que contar que o tempo estava passando. Eles percebiam que o sol aparecia, que o sol sumia. E aí eles tinham que contar esse tempo, né? Eles sentiram essa necessidade. E eles percebiam que a passagem do tempo, eles percebiam essa passagem do tempo observando a posição do sol, observando o dia, a noite, as fases da lua, né? Então eles observavam que o sol às vezes estava de um lado, outras vezes de outro lá em cima. Então eles começaram a ver o que ficava mudando. E aí eles perceberam que o tempo que o sol levava para ficar visível, para eles conseguirem ver o sol, depois ele se escondia e depois ele voltava a ficar visível, demorava um dia. Eles passaram a chamar de dia. E esse dia tem 24 horas. Mas isso foi organizado depois, né? Essas horas. Então, eles sabiam que o sol, ele aparecia, ele ficava visível, porque o sol não muda de lugar, né? Só que a gente não consegue ver ele durante a noite. A gente só consegue ver o sol durante o dia. Porque é ele que ilumina todo o nosso dia, né? Muito bem. O dia, ele pode ser dividido em 3 partes. Manhã, tarde e noite, tá? Dá para dividir em mais partes, professora? Até dá, mas a gente vai trabalhar com essas 3, tá? O que significa manhã? Manhã é quando o sol está começando a aparecer pra gente. A gente está começando a ver o sol. Ele está visível pra gente. À tarde, ele continua visível e normalmente lá para cima do céu. E à noite, ele não está mais visível para a gente não consegue mais enxergar o sol, né? Ele está por ali em algum lugar, mas a gente não consegue mais vê-lo durante a noite. E aí, se a lagarta nasceu em uma manhã, ela nasceu no período que o sol estava visível, né? Que ele estava começando a aparecer. Tá vendo ali na imagem de vocês? Atrás das montanhas, ele estava nascendo, aparecendo, né? Então a lagarta nasceu nesse momento, né? Muito bem. Nessa história, também foi falado outro jeito de registrar a passagem do tempo, porque a gente só não fala só manhã, tarde e noite. A gente também fala sobre dias, né? E lá nessa história a gente falou sobre alguma coisa relacionada a isso. Então, olha só.
Vocês já sabem o que é um calendário? Já ouviram falar? Bom, o calendário, gente, é um sistema usado para marcar a passagem do tempo, tá? Eles tinham a necessidade de ver o sol, começaram a ver o sol, criaram o dia, organizou-se em horas, em dias, horas, meses, anos. E aí tem o calendário. Muito bem. Com o calendário, a gente consegue entender o que é dia. O dia é o período que leva entre o sol aparecer, se pôr. Quando a gente fala o sol se pôr, é ele quando ele está se escondendo, né? Quando ele não está mais visível pra gente, e aparecer novamente. Então, esses são os dias. Os dias são contados com algarismos, com números, né? Então, tem o dia 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, tá? Tem vários dias dentro do calendário. Muito bem. A gente também pode conhecer a semana no calendário. A semana é um período que leva 7 dias. Ele tem 7 dias na sequência. Olha lá. Pode ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. São os 7 dias que formam uma semana. E eles também estão marcados ali no calendário. Professora, não está escrito tudo isso ali. Não mesmo. Nesse calendário que está aí na tela de vocês, tem só a primeira letra de cada dia da semana. Então, tem o D de domingo, o S de segunda, o T de terça, o Q de quarta, o Q de quinta, o S de sexta e o S de sábado. Professora, pode falar em outra ordem os dias da semana? A ordem é essa. O primeiro dia da semana é domingo e o último dia da semana, o 7º dia, é o sábado, certo? Muito bem. Vamos seguindo. A gente também consegue localizar no calendário o mês. O que será que é um mês? O mês é um período que pode durar 28, 29, 30 ou 31 dias. Depende do mês que a gente está falando. Esse calendário que está aí na tela de vocês é do mês de abril, do ano de 2021. E ele tem 30 dias. Então, ele vai do dia 1, do dia 1º, até o dia 30. Então, tem todos esses números aí nesse mês, certo? Olha lá, vou circular. O nome do mês é mês abril e os dias que tem no mês de abril. Professora, todos os meses são iguais? Não, eu já falei. Depende do mês, a quantidade de dias que ele tem, certo? Mas isso vocês vão aprender mais pra frente. Quais são os meses que tem no ano? Nós temos 12 meses no ano todo. A gente tem o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ai, 12 meses. E também é nessa ordem? Nessa ordem. Quando um mês termina, começa o seguinte. Nessa ordem que eu falei aí para vocês. Certo? Muito bem. O que mais a gente pode observar no calendário? Olha lá. A gente pode observar o ano. Vocês perceberam que eu falei que o calendário que está na tela de vocês é do mês de abril de 2021? Porque dos outros anos, ele já vai estar diferente. A posição dos números será outra. Então, olha lá. No calendário fica identificado lá em cima qual é o ano do calendário. Então, tem que observar o ano que está escrito para não errar, tá bom? Muito bem. Outra informação sobre os anos é que ele pode ter 365 dias ou 366. Mas isso vocês também vão aprender mais pra frente, tá bom? Muito bem. Voltando lá para nossa história. Lá na história, a lagarta ia comendo
cada vez mais. Ia comendo, 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 conforme os dias da semana iam passando. Então, você sabe dizer quais são os dias da semana? Eu fui falando, eu fui contando que em um dia ela comeu uma maçã, no outro pera, no outro morango, no outro ameixa, no outro laranja, não é verdade? Então, vamos pensar aqui, vamos relembrar quais são os dias da semana. Começa no domingo, depois vem segunda, depois a terça-feira, depois vem a quarta-feira, depois a quinta-feira, depois a sexta-feira e depois o sábado. São 7 dias. Vocês se lembram disso? Muito bem. Para a gente gravar bem gravadinho na nossa cabeça, a gente vai registrar. Professora, a gente vai escrever tudo isso? Não, eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer. Então, olha lá. Pega a folha de vocês. Vocês já sabem, ou caderno, né, gente? Já sabem que tem que colocar lá em cima, onde aparece a flechinha aí na tela de vocês. O que a gente coloca primeiro? A data. Nossa, professora, a data tem relação com a nossa aula de hoje, não tem? Tem sim. E é isso que vocês estão aprendendo, que existem os dias, as semanas, os meses, os anos, não é mesmo? Então, hoje vocês vão colocar lá a data. Como que escreve data? Quem aí já sabe? Ai, confesso que deve ter um monte de gente já sabendo, né? Vamos começar lá com a letra D. Então, letra D. Para formar de data, é a letra D e a letra A. Então, D e depois a letra A, certo? Para fazer o tá, então, vocês vão usar a letra T e a letra A. E aí, vão colocar os 2 pontinhos que a gente coloca sempre. E agora? Agora, vocês vão pedir ajuda para quem mora com vocês aí e perguntar que dia que é hoje. Até pode pedir para mostrar no calendário, se tiver na agenda de vocês, sempre tem um calendário do nosso ano. Se vocês estiverem aí por perto, dá para dar uma olhadinha, tá bom? Um tempinho para vocês fazerem isso. Muito bem, agora que vocês já colocaram a data, a gente vai fazer o registro. Como eu falei, a gente não vai escrever os nomes dos dias da semana completos, porque é muita coisa para vocês, né? Então, a gente vai escrever assim. Lá na folha de vocês, vocês colocaram a data lá em cima. E o primeiro dia da semana é o domingo. Vocês conseguem ver qual é a primeira letra desse dia? É a letra D. Olha só. Igual a da palavra data, letra D. E vocês vão escrever logo abaixo de onde está escrito data.
Então, vai registrar ali, se vocês tiverem linhas, na linha de baixo. Se não tiver linha, um pouquinho para baixo para não ficar muito grudadinho. Então, vai escrever a letra D, tá? Então, como eu vou fazer aqui? Dei um espacinho e coloquei a letra D, que é a letra de domingo, do dia da semana, domingo. Um tempinho para vocês. Muito bem, já fizeram a letra D de domingo? Agora a gente vai fazer o próximo dia. O próximo dia é a segunda-feira. Vocês conseguem localizar ali com o dedinho de vocês qual é a primeira letra de segunda-feira? É a letra S. Olha só. E aí, vocês vão seguir fazendo o registro. Embaixo da letra D, vamos fazer o registro da letra S. Só que agora a gente vai fazer até o final para depois eu dar o tempinho, tá bom? O próximo dia da semana é a terça-feira. Localiza com o dedinho de vocês. Terça-feira, qual é a primeira letra? É a letra T. Muito bem. Então, coloca lá na folha de vocês a letra T. Depois vem a quarta-feira. A quarta-feira começa com a letra... Tchan, 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 tchan. Quem sabe? Quem já reconheceu a letra? Letra Q. Muito bem. Faz o registro da letra Q. Olha só. Depois da letra Q, vem outro dia. O dia quinta-feira. Dia da semana, quinta-feira. Professora, a letra de quinta-feira, a primeira letra de quinta-feira, é igual a de quarta-feira? Isso mesmo, é com a mesma letra inicial. Então, também é a letra Q. Ah, então não precisa fazer? Precisa sim, é outro dia da semana. Então, embaixo da quarta-feira, pula uma linha e faz a quinta-feira, certo? Depois da quinta-feira, vem a sexta-feira. Olha lá. E a primeira letra de sexta-feira é a letra S. Igual a letra de segunda-feira. Também repete essa letrinha. Coloca lá embaixo de quinta-feira e vamos para o próximo dia da semana, que é o sábado. Sábado. Começa com que letra? Vocês já viram essa letra, né? É a letra S, de novo. Então, coloca novamente a letra S de sábado lá embaixo. Então, como é que ficou os dias da semana? A gente colocou todas as iniciais, as letras iniciais, uma embaixo da outra, pulando uma linha. Quem não tem linha, deixa um espacinho, porque a gente vai precisar, tá? Então, agora um tempinho para vocês fazerem esses dias até o último lá no sábado, tá bom? Já volto!
Prontinho? Já organizaram todas as letrinhas dos dias da semana? Então vamos continuar por enquanto. Deixa a atividade aí no cantinho, tá bom? Olha lá. Em quais dias da semana, em quais todos esses dias que a gente viu, você tem aula? Quais dias você tem aula? Bom, nós temos aula na segunda-feira, né? Na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira. Professora, por que a gente começou na segunda, não começou no domingo? Domingo é um dos dias que nós ficamos em casa, é um dia que é reservado em muitos lugares para descanso, né? Para ficar com a família, porque é um dia que a gente guarda para fazer as nossas coisas particulares. A gente não chama de dia útil. A gente vai para a escola nos dias úteis da semana. Ah, mas ainda não falou do sábado. O sábado também faz parte do dia de descanso para a escola. Muitos trabalhos também não funcionam no sábado, outros sim. E a gente chama o sábado e o domingo de final de semana, que são os dias que a gente não tem aula e que a gente pode fazer as nossas coisas em casa, certo? Muito bem. Nesse período a gente está fazendo até nossas aulas em casa, né? Mas é só enquanto a gente estiver passando por esse período. Logo, logo vai passar. Enquanto isso, a gente se cuida e fica em casa, né? Muito bem. O que a lagarta comeu em cada dia da semana? Vamos voltar para a nossa história. Vocês se lembram o que ela comeu? Eu vou pegar aqui o nosso flip chart, que é para a gente desenhar bem grandão para vocês lembrarem junto com a prof o que essa lagarta comeu. Combinado? Eu já volto. Muito bem. Então, vamos tentar lembrar juntos o que ela comeu, né? No domingo foi o dia que a lagarta nasceu. Ela comeu alguma coisa nesse dia? Não, na nossa história foi o dia que ela nasceu. Ela não comeu no domingo. Tudo bem. Então, a gente não desenha nada, né? A gente vai registrar a partir de agora. Então, desenhe os alimentos junto com a prof vai desenhar aqui, vocês vão desenhar aí. O que a lagarta comeu, começando pela segunda-feira? E registre a quantidade também, porque eu fui falando o que a lagarta foi comendo, né? Na segunda-feira, ela comeu uma maçã. Então, a gente vai desenhar uma maçã. Então, eu vou colocar aqui. Primeiro, eu vou colocar a quantidade. Então, ela comeu uma... Vou circular aqui o número. Uma maçã. Quem aí? Eu vou desenhar o cabinho vermelhinho mesmo. Quem aí sabe desenhar maçã? Eu vou pintar aqui com a canetinha, mas depois vocês pintam bem caprichadinho, tá bom? Combinado? Vamos lembrar todas as comidinhas da lagartinha e depois eu dou um tempão para vocês fazerem. Combinado? Então, tá.
Em seguida, na terça-feira, o que a lagarta comeu? Quem lembra? O que ela comeu na quarta-feira? Opa, na terça-feira, né? Tô pulando um dia já da comida da lagarta. Na terça-feira, ela comeu 2 peras. Quem sabe desenhar pera? A gente vai desenhar a pera meio verdinha, mas existe a pera amarela, a pera mais avermelhadinha, né? Vários tipos. Quantas peras ela comeu mesmo? 1, 2. Então, a gente vai colocar o número 2. 2 peras. Ai, professora, eu não sei desenhar. Gente, a gente tá aprendendo. Pode fazer do seu jeitinho. A prof também não é a melhor das desenhistas, né? Mas o que importa é a gente fazer. 2 peras. Muito bem. E aí, na quarta-feira, ela continuou comendo só 2 coisas? Não, ela acrescentou mais uma quantidade. Então, ela comeu 3. Na quarta-feira, ela comeu 3. Quem lembra o que ela comeu na quarta-feira? Quem lembra aí? Ela comeu ameixas. Deixa eu achar aqui. Vocês viram que meu bolso sai várias canetinhas, né? Então, vamos desenhar as ameixas. 3 ameixas. Vamos contar com a prof, ó. Enquanto eu pinto. 1, 2, 3. 3 ameixas. Muito bem. Na quinta-feira, o que ela comeu? Vocês lembram? Ela comeu 4 morangos. Ó, comeu 1, 2, 3, 4. Vou fazer as folhinhas do morango para ficar certinho. Pronto, 4 morangos. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, na quinta-feira, ela comeu 4 morangos. Na sexta-feira, ela comeu esse tanto aí de laranja. Vocês já descobriram quantas são? Vamos fazer aqui para depois a gente registrar o número. Vamos ver se vocês sabem. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 laranjas. Quem sabe registrar como é o número 5? Como será que faz o número 5? Olha só. 5. 5 laranjas. Muito bem. Então, olha aí na tela de vocês o número 5. 5 laranjas. Muito bem. No sábado, ela não comeu uma coisa só, né? Ela não comeu coisas repetidas. Ela comeu várias coisas. Quem lembra o que ela comeu? Olha lá. Ela comeu, nossa, muita coisa. Vocês já comeram tantas coisas misturadas assim? Será? Então, lembram lá. Ela comeu um bolo. Um bolinho desenhado. Ela comeu um sorvete. Ela comeu um pepino. Super combina que ela comeu tudo, né? Aff, essas canetas todas. Achei.
um pepino. Como é que a gente vai fazer um pepino aqui? Vou fazer uma rodela de pepino. Isso parece mais um kiwi, mas tá bom. O pepino. Que mais? Ela comeu um pedaço de queijo. Ela comeu um pedaço de salame. Vou colocar aqui umas rodelinhas assim. Ela comeu. Ela comeu um pastel. Eu adoro pastel. Quem gosta? Um pastel. Ela comeu um pirulito. Que mais que ela comeu? Uma salsichinha. E que mais? Um pedaço de fruta, né? Muito bem. E agora, quem sabe quantas coisas a lagarta comeu? Porque tem muitas coisas aqui, né? No dia do sábado. Vamos contar? Olha lá, acompanha a prof aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Então, no sábado, ela comeu 9 coisas, 9 alimentos diferentes. Então, ela comeu muita coisa. Agora que eu já terminei aqui, vocês podem fazer aí, tá? Combinado? Um tempinho para vocês. Muito bem. Quem não terminou o desenho, não tem problema. Pode terminar depois de desenhar os alimentos da lagartinha e de pintar também, tá bom? Por enquanto a gente vai continuar a aula aqui. Olha lá. Lembra que depois que ela comeu tudo aquilo, ela ficou com dor de barriga?
Ficou, né? Passou mal durante a noite. E aí no domingo, no próximo domingo, porque quando terminou a semana no sábado, começou uma nova semana. E os dias da semana começam no domingo. Ela comeu apenas uma folhinha verde, né? Para complementar aí. E aí, a gente pensa o seguinte. Vocês perceberam que a gente fez uma sequência com as quantidades dos alimentos que ela comeu? A gente fez de segunda até sexta uma sequência de 1 até 5, né? Então, na segunda comeu 1, na terça 2, na quarta 3, na quinta 4, na sexta 5 e no sábado não foi 6. O que aconteceu? Olha a sequência aí. 1, 2, 3, 4, 5. Foi aumentando de 1 em 1, certo? Quando chegou no sábado, pulou direto para o 9. Ela comeu 9 coisas. Quais números ficaram faltando nessa sequência, então? Porque a gente sabe que a gente tem uma sequência numérica, né? A gente vai contando, acrescentando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só. Ficaram faltando alguns números na sequência de alimentos da lagartinha. Então, ela comeu até o 5 na sexta-feira e no sábado pulou para o 9. Ficaram faltando 3 números nessa sequência. Vocês sabem quais são? Vamos ver? Depois do 5 vem qual mesmo? O 6. Então, 6 na sequência. O próximo número seria o 7. E o próximo seria o 8. Então, ficaram faltando esses 3 números na sequência numérica. Mas a gente está só mostrando para vocês essa sequência, tá bom? Não quer dizer que ela tinha que ter comido só 6 alimentos. Talvez, né, para não dar dor de barriga. Mas foi isso aí. E agora eu vou para aquela parte de quiz, que é aquela parte que a gente faz perguntinhas que vocês não precisam copiar. É só apontar o dedinho na tela, tá? Combinado? Vamos lá. Número 1. Em qual período do dia o sol fica visível? Começa a ficar visível, né? Quando ele começa a ficar visível, tá? De manhã, letra A. Letra B, de tarde. Ou letra C, de noite? Letra A, de manhã ele começa a ficar visível, né? Ele fica visível à tarde, mas ele já estava durante a manhã. Então, ele começa a ficar visível durante a manhã. Número 2. Em qual período do dia podemos observar as estrelas a olho nu? O que quer dizer olho nu, professora? Quando a gente consegue olhar para o céu sem telescópio, binóculo, sem nenhuma coisa, nenhum aparelho que aproxime o céu da gente. Então, é quando a gente olha para o céu e enxerga as estrelas. Normalmente é de manhã, né? Não, professora. Quando a gente olha as estrelas no céu, já está de noite, né? Que o brilho do sol não está ofuscando o brilho das estrelas ali, né? Então, é a letra C, de noite. Número 3. Qual instrumento é utilizado para marcar a passagem dos dias? Eu falei sobre isso. Letra A, é o litro? A gente fala, hoje é litro dia. Não. Letra B, é a balança? Letra C, é o calendário. É o instrumento que a gente falou hoje, né? O calendário, aquele que vocês conheceram hoje, que vocês viram que marca o dia da semana, o mês e o ano, certo? Então, a resposta certa é a letra C. E hoje a gente falou muita coisa, a gente viu muitas informações sobre calendário e a passagem do tempo. E a gente acabou a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. Um beijo, tchau!